Mas olha. Olá, olá! Mais uma vez, estamos aqui, deu certo. Deu certo, cara. Voltemos. O povo aceitou nós de volta. Pô, aqui, cara. Estamos aqui mais uma vez, depois de um belo espetáculo de Natal em Celso. Sensacional, cara. Inesquecível. Igreja cheia mais uma vez. Muito da hora. Diga-se de passagem. Passou a mensagem muito massa, né, cara? É muito da hora. Natal é muito da hora, né? Você que perdeu, entra no YouTube aí. Acesse, Cara, assista. Assista, coloca lá no YouTube IPI do Itaqui. Né? Esse daí é esse novo episódio. A gente vai falar sobre Ano Novo. Eita, nós. Ano Novo. Vida nova? Vida nova. Será? Será? Fica mais velho? Como assim vida nova? Vai passando os anos. Um oferecimento de Chama Burger Zavate Interiores. É isso aí. Episódio número 2. Chama ou chama? Roda a vinheta. E estamos então mais uma vez aqui no nosso Itacast. Coisa Uma linda. gota irá inundar o mundo. É isso que tá escrito aí? É isso aí. Inundará. É inundará, não é irá inundar. Itacast, uma Isso gota aí. inundará o mundo. E vai mesmo, né, E Celso? vai, cara. Vai. E vai. Não adianta. Faz diferença. A gente pensa no volume de água, mas a gotinha ela vai fazer toda a diferença pra... Receba. É, imagina, tipo, a gotinha cai aqui na conexão do... Já ferrou, uma gota já... Preocupação do técnico do cara. Perdi. 5, 10 mil. Mas estamos aqui e a gente vai falar sobre Ano Novo, muitas coisas que envolvem Ano Novo. Cara, você que tá assistindo, a gente não pensa que a gente vai agir com preconceito com a sua religião ou qualquer coisa do tipo, mas a gente vai falar aqui, explicar às vezes, porque a galera não sabe, né, Marlon? A galera às vezes passa assim, tipo, vou fazer isso porque eu vou fazer. Exatamente. Nem sabe o que Nem tá sabe. fazendo, né? Não sabe. Exatamente. E aqui, como aqui é na nossa igreja, aqui na nossa comunidade, nossa IPI do Itaqui, a gente gosta das coisas na mesa, limpas As e claras. A gente vai falar. Falando como? Junto? Que isso? Vai tirando. Então aí, Celso, vamos começar falando, a gente já falou já no outro episódio, a gente comemora Ano Novo, mas o ano ele não era desse formato antes. Não era. Tipo assim, a gente vem de um histórico aí de formação de calendário, até no primeiro episódio, acho que o Marlon falou alguma coisa sobre isso, e foi interessante, cara, porque tipo assim, a gente conta dessa forma, mas o Marlon me falou que ele pesquisou que existem outras possibilidades de contar o ano. Será? Conta pra Qual gente, que nós mano. Será? seguimos? Que calendário é esse que nós seguimos pra gente falar? Será? É ano novo que vira de 31 de dezembro pra poder dia 1º de janeiro. Passou vários tempo e o Marlon ainda tá com o tique do... Faz 2 anos de um episódio pro outro. E Não, tá, a minha pergunta desde por que o 2000. rei Roberto Carlos pode ficar assim e eu não posso? Desde 2002 São a gente tá gravando esse tantas podcast e emoções. o Marlon ainda não deixa o pedestal. Ele não confia no pedestal, é isso? Não. TDAH. A gente vê por aqui. Qual o calendário que a gente segue? Muito bem, cara. Calendário gregoriano. Gregoriano, do Gregory, isso? De Gregory. Muito bem. Como nós, até no episódio passado, a gente falou um pouco sobre isso. Houve, né, um homem, um papa chamado Gregório. Não Que- é Gregory. Pros íntimos, tá? O Greg. Pros íntimos. O Greg, exatamente, Greg, cara. é. O Greg, que ele ali determinou, então, essa contagem. Chegou e falou. É assim, acabou, parça. Tá certo. Não, Eu a gosto desses malucos que tem essa atitude, porque senão vira bagunça, cara. Cada um fica contando do jeito e fala, cara, não, parou. Vai ser do meu jeito agora. Parou. Não, os caras estão me zoando por conta dessa palavra determinou, é muito forte. Não tem aquelas orações assim, né? Eu determino. Não, mas é isso, né, cara? Eu gosto, tem que ter uns caras assim, né? Porque, tipo, se não tem, vira bagunça. Vira mesmo. bagunça. Mas assim, ó, interessante que antes desse Gregório. Papa, Antes do Gregório. antes de Gregório, houve um homem chamado Dionísio, um monge, que ali por volta do século IV, Não é o do vinho. não sei qual que é esse. Deus Dionísio do É vinho? o Deus Dionísio. Ah, o Deus sim. Dionísio, né? Pô, Não achei que monge, era algum né? bebum. Então, esse monge, ele percebeu
que os cristãos, ali por volta, né, dos seus dias, ele que alguns historiadores vão apontar por volta de 525, né, depois de Cristo, que até então não tinha essa contagem, né, aí entendendo o antes e o depois de Cristo. Não, pera, o ano, tipo, de que a gente vive hoje não foi, tipo, depois de Cristo já, logo depois de Cristo. Quando Cristo vivia ainda era um outro tipo de ano. Exatamente, mas a gente vai chegar lá. Deixa eu voltar aqui com o Dionísio, o homem do vinho, brincadeira, o monge. Ele, então, ele começa a perceber, só assim, entendendo o contexto ali do cristianismo naquela era, que havia algumas celebrações e algumas contagens em torno de meses, os anos, de quanto tempo teria sido a morte e ressurreição de Cristo a partir dos primeiros mártires cristãos. Que isso é um tempo... Discípulos que morreram. Exato, alguns séculos, inclusive, depois disso, né? Porque assim, Mas teve... se tivesse os dados a respeito de Cristo, tinha dessas pessoas. Exatamente. Né? Assim, porque nós às vezes... Desculpa, cara, me perdoa. Porque às vezes às vezes a gente se prende aos mártires cristãos apenas os bíblicos, né? Que são os apóstolos e, enfim, a gente vai ver ali muita coisa. Estevão, né? O grande, o primeiro mártir ali, né? Em Atos dos Apóstolos. Mas houveram, ao longo dessa construção, muitas mortes, muitas perseguições. E, de uma forma até contemplativa ali, os cristãos daqueles dias, daquele contexto, eles celebravam, né, um novo ano a partir daqueles mártires. Ou seja, era uma conta muito mal feita. Porque... Bem louco, tipo, começava azar. Exatamente. Acabou um ano. Morreu, acabou? Não, aquele fulano morreu e tal, isso e aquilo e tal. E aí eles começavam a celebrar. Esse monge chamado Dionísio começou a sentir uma certa idolatria por nomes Pessoas a que serem celebrados. Então ele falou, olha só, vamos Parou. aqui, parou, né? O ano era ali provavelmente 525, já depois de Cristo, mas não havia essa divisão. E ele trouxe ali essa proposta. E Ele já começou a contar do 500. negativo. Ele entendeu que dali, do momento em que ele estava presente ali, contemporâneo aquele momento, aquela crise, ele voltou 500 anos atrás e fez uma contagem correta. Ele fez o cara como, velho? Cientista social. Ele olhou e falou, opa, deixa eu calcular. Pegou-lhe como é que é o nome da calculadora? A Cássio. Pegou a Cássio, meteu-lhe fórmula. 500 anos atrás. Dá pra... Caraca. Cara, que louco, né? É muito louco. Interessante, É muito né? legal. Só que daí entra um pouco dessas questões, né? Como, por exemplo, os povos antigos. Como era? Cara, que os chineses já estavam, tipo, 3 Cara, milhões 3 de anos. mil anos já contando. Começou... 10 milhões. Ué, mas de a anos gente tem atrás. 3 mil anos que aconteceu. Quando chegaram, imagina, né? Chegou um de cada lugar do mundo. Ah, que legal. Quantos anos tem? Eu tenho 1047. Eu falo, tenho 30. Exatamente. E outro fala, quantos anos você... Não, eu nasci no ano 2. Mas a gente tá no ano 6.000. Como é que você nasceu? O que aconteceu? Você Imagina até atrasado? até o Greg chegar e falar assim, ó, parou? Parou! Cara, Os chineses lá, ué, o que aconteceu? 1, 2, 3, 4. O Cariaquel. No japonês, cara, igual o cara da Copa lá. Ah lá, torcendo pra... Eu sou China! Eu sou China! Calma, completo. Mas enfim, até os chineses, eles são sinistros, né, cara? A gente vai falar sobre muita coisa aqui hoje. E os caras inventaram os fogos de artifício, velho. Eles não cansam. Eles não têm parada. Eles não têm, cara. Eles não conseguem. Não, eles não, cara. Deixa eu inventar coisas e mais coisas. Eu até tenho uma coisa muito interessante sobre isso, mas a gente vai falar depois. E quando a gente para pensar nessa ideia de calendário, agenda dos povos, né? A gente vai olhando para a antiguidade e a gente percebe que, na maioria das vezes, eles precisavam demarcar as suas eras, as suas épocas, de acordo, muitas vezes, com os regentes. Às vezes era... Na Bíblia a gente vai ver isso, né? Eu gosto muito ali, Isaías 6, antes do chamado dele, ele fala
no ano do rei Urias e tal, não sei o que. Dos dias, da Uzias, morte perdão, dos dias. Exatamente, na morte do ano do rei Uzias e tal. Então, assim, você percebe que isso, tanto ali no Oriente Médio, quanto em alguns países da Europa, é uma forma de demarcar. Tipo assim, então estamos no ano do rei tal, de acordo com tal, né? E quando a gente olha para povos mais antigos, por exemplo, os sumérios, os egípcios, eles já tinham uma ideia, por exemplo, de 12 meses. Porque havia, para muitos... 30 dias. Não, 30 dias não. 12 meses. 12 meses. 12 meses. Os dias às vezes variavam bem, assim. Azar. Tipo... Quando nós quiser que acaba. O mês tem 90 dias. Acabou o mês 6. É meu mês. 2 dias só. Mas Pra virar o pagamento, né? Quando aperta. Mas é bem interessante que os povos antigos já entendiam e observavam algumas coisas referentes, inclusive, a essa questão do calendário em relação ao ciclo lunar, solar, que tem muito a ver com a construção do que nós temos hoje como calendário, né? E então depois, ali um tempo bem posterior, vem o Greg. O Greg não é o Dionísio, é o Greg. O Greg está... O Greg já tava, contando os anos de boa, normal. O Greg é bem mais jovem que o Dionísio. O Dionísio tá lá no começo. Então daí o Greg vem e tenta estipular ali essa nova regra de um calendário gregoriano para todos os povos, para que assim a coisa ela siga um pouco mais organizada. Óbvio, acredito que falamos no episódio anterior um pouco sobre isso. Óbvio que, cara, a quantidade de povos, de nações, a história da humanidade, Celção, Misa, é algo absurdo. Então não tem como a gente também, assim, decretar, bater o martelo. Você brincou também naquele momento lá. Não tinha conexão, não tinha como mandar um zap, né? Então, a coisa ela vai se engrenando ao longo também da construção da sociedade moderna. E assim, a gente vindo já agora dando um saltão grande para hoje, para hoje em dia, né? Depois, quando que foi que parou e aconteceu o que a gente tem hoje? 12 meses, começa janeiro, termina dezembro, 30 dias para cada, alguns 31, outros 28. Pois é. Sim. A base da maioria, assim, dos historiadores é a partir do Papa Gregório. Papa Gregório. Ele que traz ali a sua... Vamos começar o ano agora em janeiro. É uma proposta. Tem uma parada que é de números, né? Outubro, que é o 8, não sei o quê. Setembro, que é não sei o quê. Que é mais ou menos até uma parada, você não tem? Em 1582. 1582? Isso, assim, essa O Brasil estava sendo tirado a capa. Exatamente, do Brasil. sendo ali... Tava tendo um novo momento. Inclusive, é interessante falar disso, né? Você falar do Brasil assim, Misa, já traz um gancho. Que quando nós... Hexa, né? Que nós somos Aceitem, né? Receba. Ok. Porque quando a gente pensa nessa perspectiva Ano Novo, Réveillon, o país que, assim, hoje a gente consegue, dentro desse montoado de países que tem no nosso mundo, o que está ali no ranking de mais sincretismo, ou seja, várias religiões tendo o seu diálogo, se misturando, é o Brasil. Inclusive é o que nos leva... Para. Sincretismo, Celso. O que é sincretismo? A gente tem que explicar pra turma, que às vezes a galera não sabe o que é. Eu não sei, cara. O que é sincretismo? Tá pro Marlon. Cara, vai, Celso, mano. Ele começou a falar, mas termina de falar, que é a mistura. Sincretismo é a mistura de crenças e religiões que acabam formando uma determinada... construindo uma ideia, uma religião. Você acaba absorvendo de outro. A gente até, no nosso primeiro episódio, longínquo, a gente falou sobre adaptar a celebração do Natal absorvendo uma ideia de festa pagã. Então, assimila-se muito isso hoje. Por exemplo, hoje, até falando, para dar um exemplo clássico, claro, de sincretismo religioso, é quando você percebe as igrejas
chamadas, a gente não gosta muito de rótulos, né? Mas assim, chamadas de neopentecostais, usando, por exemplo, ramo de arruda, sal, que são elementos... Dá um tempero bom no franguinho. Mas assim, que são elementos usados em outras religiões, né? Mas aí, uma igreja que se diz, uma religião que se diz cristã, um ramo do cristianismo acaba absorvendo. Então, o sincretismo é quando acontece esse tipo de coisa, né? E tem bastante disso, né? Tem. Assim, principalmente agora que vai virar o ano, essa semana, né? Domingueira agora. Apenas isso. Domingueira. Cara, o que tem de coisa que a gente... de deixar o povo maluco, né? Pois é. Porque é muita coisa, tipo, que vem de um lugar, pega de outro. É que o brasileiro, ele gosta de fazer a muvuca, né? Exato, ele gosta cara. de complicar. Ele fala assim, achei legal esse, vou pegar aqui. É isso. Sim, Ele vira pro outro lado, que é totalmente o contrário. Fala, mas isso daí é legal, essa parte. Essa parte eu gostei. Quarto que tirar você fez, eu daqui faço. E desse, aqui agora, eu tenho um negócio novo. E é muito doido esse negócio. Sabe o que é? O Marlon tava falando ali. A ideia, a necessidade que o ser humano tem de você começar e fechar ciclos na sua vida. É importante isso. Quando você não fecha ciclos na tua vida, você fica, às vezes, com rachaduras emocionais que vão se desdobrar na tua vida e vão trazer algum tipo de complicação. Então, a gente precisa disso. Então, essa questão de tentar consolidar um calendário que seja universal tem um pouco desse propósito, da gente poder fazer isso. Aí, chegando você tem um prazo, né? Parece que você tem um prazo, você tem que ir até lá. Começar e terminar. Exatamente. E aí, cara, pensando nisso, trazendo isso que você acabou de falar, principalmente do brasileiro, né? Que é muito místico e gosta dessa coisa toda. Tipo assim, você não quer fechar um ciclo mal e não quer começar um outro mal. Então, tipo assim, e o brasileiro é muito, principalmente o brasileiro, né? A gente é muito da facilidade, que é o caminho mais fácil que tem. É moleza. Né? Vamos lá, deixa você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar. Mas se jogar na Mega Sena... Não é verdade, cara. Mas não é isso que acontece. E que ficou esse termo, jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. É uma questão cultural. E aí, é nessa que acaba absorvendo, cara, de tudo e inventando loucura. Cara, brasileiro é terrível. É doente. Tipo assim, Nós somos doentes. acontece um negócio nesse mundo, aconteceu no segundo posterior ao evento, já tem meme rolando, tudo que é rede social. Cara, o brasileiro faz a assim. gente ele tem um... Entendeu? É aquele mesmo que a NASA vem estudar, né? Isso, vem estudar. sim. Esse precisa ser estudado. E aí entra essa questão, pá. Você chega para o final de ano, cara, aflora, meu. Não, é tudo. Misticismo de todo tipo, cara. Exatamente. De todo tipo. Fala aí, o que você viu assim mais louco, acho que já desses anos aí de igreja, de final de ano, assim, tipo, vou usar branco. Branco é de boa. É de boa. Cara, eu já vi, mano. Cor de cueca. Cor de cueca. Brother fala, não, mano, eu tô aqui, pá, fininho, mas como? A cueca é amarela. Prosperidade. Quero puxar a grana. Vim de amarelo. Trabalhar? Vim de amarelo. Divulgar o hashtag. Não pensem que... exatamente. Mas eu já vi coisas assim, cara. A galera que... Não, virou. Juro, cara, isso eu juro da minha família. Virou o ano. Pé direito, cara. Pé direito. É tipo não, menino nem entrando. 3 pulinhos aqui, ó. Comecei com o pé direito, parça. Tá diferente. Cara, mano, será que falar surgiu o pra pé vocês. direito? E ó, vocês. superstição. Olha lá, já meteu aqui, ó. Eu vou falar pra Dá-lhe, vocês. Sabe quais? Vocês. Ó, eu sabe quais que eu mais gosto, cara? Vá. Imagina. São todas relacionadas à comida. Eu sou gordinho, cara. Então quando eu falo negócio, vamos comer lentilha. Eu como lentilha. Não, pera. Ó, eu vou dizer pra você, não acontece nada. E você já vai colocar uva passa, né, no negócio. Não, na lentilha eu não coloco. Maçã na maionese. Não, Temos aí a... Coloca, cara. Não. Ó, Pô, cara, não, que temos assim, ó, um- a gente tem que ter um respeito. Uva passa entendeu, no com as arroz. coisas. Uhum. O doce, ele é o doce, entendeu? O salgado, ele é o salgado. Mas nem um Jesus pouquinho. fala assim, não sejam o agridoce da terra. Não. Ele fala é o sal, porque o doce é outra coisa. E as pessoas querem misturar. Doce. A minha mãe coloca fruta na maionese. Não dá, e é- não dá. Pois Não, a gente precisa falar sobre isso, cara. É tipo assim, eu vou comer uma sobremesa, o quê? É um alcatra. Você não fala isso. Não fala. Não dá, Não cara. vai.
Eu vou comer um filé mignon de sobremesa com açúcar. Ué. Não dá. Mas por quê? Porque eu almocei maçã. No meio da... Tinha muita maçã na comida. Tem que comer um salgado de sobremesa. Não dá. Não dá. E assim, ó, mas eu acho que o mais da hora é que a galera sempre vai pra praia, né? Porque a praia é o lugar de passar a virada dele, né? Sim. Você vai pra praia, daí você coloca a roupinha branca, né? Daí você chega, você vai pular as ondas. A galera nem sabe. Por que tá pulando? Que é as Partiu. Vamos lá. As ondas, elas estão ligadas a Iemanjá. Não, é no mar, né? As 7 ondinhas, cara. Ah, tá. Por favor. Por favor, tio Misa. As 7 ondinhas tá ligado com Iemanjá. A gente precisa, como o Misa falou no começo desse episódio, temos que ter um olhar tranquilo pra falar sobre essas coisas e de respeito, né? sim, Claro, sim. é muito importante. Iemanjá, sei lá, ela é Iemanjá. tipo uma deusa, né? É uma divindade africana, conhecida como a Rainha do Mar, né? Ela tem a sua origem na Nigéria, ali Nigéria? Na Nigéria, sim. E ela representa muitas coisas ali para aqueles povos, como por exemplo, a protetora das gestantes. Ela tem a sua feminilidade muito explorada pelas mulheres, principalmente essa questão da maternidade e outras coisas, além de ser vaidosa. Por isso que tem essa coisa de perfuminho para Iemanjá, oferenda, dá um perfuminho. A mulher precisa sim se cuidar e tal. E daí, cara, sincretismo, né? Entrando nessa ideia. Pega, o brasileiro já colocou Mas até antes do brasileiro, já começa aquela ideia de que ela protege os marinheiros. Por quê? Aí vamos entrar no contexto do Brasil e a sua construção social. Cara, o Brasil foi um povo vassalo, né? É um povo que foi ali, digamos, conquistado e explorado, né? Teve ali os portugueses e depois disso várias outras nações chegaram até aqui. Junto dessas nações veio outros povos que também estavam sendo naquele momento ali explorados, que principalmente os povos africanos. E quem traz essas ideias, essas culturas, são os africanos, que são ali as crenças de origem de matriz africana. Como, por exemplo, aí falando de Iemanjá. Essa ideia de, por exemplo, 7 pulinhos nas ondas, a roupinha branca. Cara, isso é tudo da cultura do Umbanda, aqui no Brasil. Isso começou mais ou menos em 1970. Porque... nem é tão antigo. Pois na questão da tradição do branco, da roupa branca. Que assim, o pessoal da Umbanda, do Candomblé se reunia para essa festividade da virada do ano com a roupa branca e para pular as 7 ondas de Iemanjá, porque o 7 é um número simbólico também para essa cultura. E muitas religiões, né? Muitas religiões, muitas tradições, muitas culturas. E ali, aquilo, quando era... Principalmente, eu vi uma reportagem super legal, cara, não sei se foi uma praia de Copacabana, que tem alguns registros ali pros anos 70, anos 80. Primeiro maluco. Você que é fotógrafo, curte, fotógrafo, os caras ali registrando. E era muito bonito de ver. Aquele povo todo de branco, reunido e tal. Muitos ali dançando e começando a pular as ondinhas. E isso foi se tornando uma tradição. Pra você ver, muitas vezes a gente tem... nem sabe, né? Cara, e a gente às vezes tem preconceito e tá reproduzindo algo que não conhecemos. E não tem nada demais. São as duas coisas que você citou, né? Ou o preconceito que se tem... Ou desconhecimento. Ou não conhecer e você embarca faz o troço. E tá tudo bem. Você percebe que tá tudo bem? Quantas pessoas às vezes a gente vê, eu tenho que passar de branco porque representa a paz. Cara, isso foi sendo construído também com essa questão midiática. Né? O amarelo é o da dinheiro. Prosperidade, da dinheiro. Pois é. O verde esperança. O verde esperança. Aí, cara, isso foi sendo construído. Mas não tem um lance de mercado nisso aí? Sim, exato. obviamente. Mercado, né, cara? Uma visão comercial. Mas sabe por quê? Teve a época que começou esse negócio de roupa branca e as outras roupas das outras coisas não vendiam. Então, os caras têm que dar um sentido pro negócio. Porque, cara, eu fiz a roupa amarela, vai ficar ali parada? Não. O branco é paz. O amarelo é dinheiro. Dinheiro. Entendeu? Então, você quer dinheiro... O vermelho é paixão. Então assim, os caras têm que fazer a jogada, né, pra acontecer. Exatamente. E além dessa questão comercial, eu acredito, o ser humano ele precisa de símbolos para viver. Ele precisa de símbolos. Muitas vezes a gente vê o calendário social. Cada mês tem uma cor. Às vezes, até na liturgia, né? A gente vê a liturgia presbiteriana. Cada mês tem um ciclo que representa tal coisa. É interessante. A questão comercial
também cara, É válido. produtivo, é um giro para a Exatamente. sociedade. Mas o que me chama a atenção é isso. É a despretensiosidade disso tudo e como vai tomando forma. Como vai entrando dentro da nossa casa. Como vai invadindo todos os lugares e ninguém sabe, cara. Vai formatando a gente, né? Vai formatando, você vai Sim. entrando no... E uma parada bem louca que a gente citou aqui também é a coisa do ciclo, né? De terminar. Porque assim, agora eu vou falar assim, ó. Você conhece alguém que começou uma dieta na terça-feira? Cara, eu não conheço. Pois é, cara. Todas que eu comecei e nunca terminei foi da segunda-feira. Cara, é porque assim, ó, assim Inclusive, como o final- comecei uma essa terça, já acabou, já deu errado. assim, mano, então assim, é engraçado como as pessoas precisam, né, desse pedaço, desse começo e o fim. Não, eu vou, o projeto Verão 2023. Exatamente. Porque esse não deu certo. Mas o próximo eu vou começar. A próxima semana eu vou pra academia. Eu vou começar a ler a Bíblia inteira em janeiro. 1º de janeiro. Não, Começou a ler sempre os primeiros capítulos de Gênesis e parou. Durou só 4 dias. Que aconteceu? Não, e às vezes o cara faz um projetinho no meio do ano, tem que esperar virar um mês. Às vezes tem essa coisa da segunda. Não, segunda. Não, é sempre assim. Dia 1º de abril. É o dia da mentira. primeiro dia da semana, o primeiro dia do mês ou o primeiro dia do ano. É sempre o começo, né? A gente parece ter uma necessidade de começar coisas novas em etapas novas, parece. Mas aí eu acho que entra, Celção, significados, Misa. O ser humano precisa de significado. Por exemplo, a coisa da comida. Cara, no ano novo, você que é o homem aí da panela. Cara, você comer lentilha vai te deixar próspero. Meu Deus, cara, desculpa quem ama, quem gosta. Eu odeio lentilha. Não, lentilha é bom. Já tive que comer pra achar que eu ia ficar rico. Confesso. Já passei quando criança essa angústia. Mas quando você vai olhar, quem trouxe... Minha esposa faz a lentilha muito boa. Quem trouxe a ideia da lentilha foram os italianos. Com essa mesma ideia de prosperidade, porque a lentilha, de determinados ângulos, lembra uma moeda. Pois é. Você entende como um significado, ele pode gerar tanta coisa. Então, é nesse sentido que eu digo assim, que a gente acaba se apegando. Porque, por exemplo, você quer resolver bem os seus ciclos. Então, você precisa de alguma coisa. Só que você está chegando no final de e você está vendo que a coisa não foi exatamente como você gostaria que fosse. Muita gente chega no final do ano falando assim, um ano para esquecer, né? Principalmente na pandemia, lá foi só um ano para não se lembrar mais, aquele negócio. A gente tem muito isso. Aí a gente acaba se agarrando a coisas que são místicas. Aqui não tô nem entrando na questão religiosa de fé mesmo, que aí a gente respeita o pessoal, cada um na sua fé. Mas a gente vai abraçando coisas procurando como se fossem fórmulas mágicas, né? Que, tipo assim, por exemplo, eu vou falar aqui uma coisa um sentimento que eu tenho e vou falar de onde eu tô. Eu tô dentro do ambiente cristão, igreja evangélica, essa coisa toda. Tem pessoas, eu conheço pessoas que acham que se ele passar a virada do ano orando numa reunião de oração, o ano vai ser diferente. Uma vigília, exato. Não vai. Sabe por que não vai? Porque o que muda é a atitude. Você pode trabalhar com os ciclos que você quiser. Claro. Você pode trabalhar com projetos de um ano, começando de janeiro. Mas se você não for determinado e constante... A sua parte, a sua decisão. Não vai. Se você não tiver um propósito, não vai. Você pode usar a tua data de aniversário como um ciclo, como fechamento e início de outro ciclo. Sim. Beleza, você pode fazer isso. Mas se você não for determinado e tomar decisões concretas, não vai acontecer nada, cara. Exatamente. E é o mais massa que a Bíblia fala, né, desse tempo das coisas, né? Há o tempo para as coisas acontecerem. Se você não tomar a atitude que você tem que tomar, é assim, ó. Abraço. Há o tempo de colher. Mas antes teve o tempo de preparar a terra, plantar, de cuidar. Então, assim, a gente tem que respeitar. É da hora a gente ter vou me organizar, vou fazer a parada acontecer assim, dessa maneira, desse jeito. Ótimo, beleza. Vou esperar segunda-feira pra começar a dieta? Beleza. Espera segunda-feira. Mas começa e continua. Continua, exatamente. Isso que é o... Não, e assim, eu acho que esse efeito místico, ele tá tanto na questão religiosa ou não. Porque pra pensar no que o Celção colocou.
Que é assim, às vezes a ideia de passar a virada orando, jejum, tantas e tantas coisas, né? É a espera de que algo sobrenatural faça por mim, né? Pra que eu não precise fazer. E tem a questão... Vou ficar rico pra você usar amarelo, não precisa trabalhar. Sim, e tem a questão da comida que a gente tá brincando, a cor e tal. Isso vai se tornando até meio místico, eu diria mesmo. Claro. Porque o cara, ele tipo assim, mano, se eu não passar a virada do ano com a camisa azul, brother, se apega naquilo, né? Não vai dar certo. O cara já começa o ano como bad. Pô, não deu, cara, não rolou. Então, pra mim, é um não sei, Celção, você concorda? É uma ideia de misticismo. Sim, o cara transforma isso em algo... Um amuleto, né? Pô, cara. Eu só citei a questão da gente onde tá, pra não parecer que a gente só tá falando dos outros, né? Pra falar da gente no mesmo. Cabe muito. Mas é isso, cabe em todo setor. Agora vem a pergunta. Já que a gente tá falando da gente, da nossa religião, mas, eu vou fazer a pergunta pra você. É pecado comemorar o Ano Novo? Para. Eita, cara. Celção. Rapaz. É pecado comemorar o Ano Novo, vestir a roupa da cor que você quiser e... Todas as atenções para Celso Machado. Celso Manezinho Machado agora. Vai, negão. Não é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Você pode e deve celebrar. Pegar aqui, ampliar um pouco esse conceito. A vida é uma dádiva de Deus. Ela deve ser celebrada. É claro que ela tem dores, tem situações complexas, difíceis, tal, mas ela deve ser celebrada. E a virada do ciclo, a mudança, deve ser celebrada com alegria. Junta a gente na tua casa, me convida, faz comida boa, porque eu vou estar lá. Se quiser, eu levo violão pra tocar também na tua casa. Mas assim, senta ali, canta. Aí, se viste do jeito que você quiser, mas deixa vestido decente. Exatamente. Mas se quiser estar de marrom, de branco, de azul, de amarelo, de cor-de-rosa, cara, não importa. Se vista do jeito que você quiser, mas celebre. E tanto que a tua fé, a tua esperança não esteja naquilo, na tua roupa, nem nada disso, eu acho que, cara... Exato. Cara, perfeito. E todos os elementos pra festejar, cara, a gente tem que aproveitar. Né? Tem muita coisa, negócio dos fogos, até brinquei dos chineses. Quando foi criado na cultura dos caras, era pra o quê? Pra espantar demônio, velho. Eles criaram com esse... pra espantar os na virada do ciclo deles. E agora espanta os cachorros, né, coitadinho? Não estoura foguete com barulho, não faça isso, gente. Não faça. Só de luzinha é bonitinho. De luzinha, exatamente. Não gosta do barulho também. Pô, cara, taquicardia, ansiedade. Criança, bebezinho, agora a Flower aí vai ficar... Exatamente. E, cara... Luzinha bonitinha. Exatamente. Mas assim, eu tô dizendo os elementos da festividade. Né? Aquela ideia de estourar um champanhe, que também tem tradições ali. Tem que guardar a rolha, né? Tem que guardar a rolha. Tem que fazer aquele... Dale, né? Não pode tirar. Como é que é o barulho? Exatamente. Sonoplastias com Marlon. Onomatopeias. Então, assim, cara, às vezes a gente fica endemonizando tudo. É isso que eu tô querendo dizer, né? Tô citando aqui até as tradições, que também tudo isso vem de outros povos, de outras culturas aqui. Mas, cara, a gente precisa celebrar a vida. E ainda que às vezes o ser humano use essa bengala de recomeçar, vai na segunda, e tal. Eu creio que é válido tá reunido em família, tá curtindo, tá rindo. Como o Celso falou, comida, chama a gente, cara. Chama, faz uma mesa farta, convida nós. Poxa vida. O que custa? Mais 2? Fala, cara, qual é o problema? Mais 6? Tô eu aqui com a Flower. Só não dá pra convidar de surpresa o Jack nem o Silvio, que daí é mais... Nossa, meu Deus. Só... Não, aí chega a 50 pessoas. Não, mas só trouxe eu e meus filhos. Pô, nós estamos no segundo episódio que a gente usou os caras. Cara. Ô, ninguém mandou essa unção da fertilidade aí. Não dá, né? É tipo, eu não usei o Marlon no primeiro episódio, né? Que ele não tem sobrenome, mas... É verdade, Isso daí não... Isso aí é uma... É que eu falei, né? Que eu sou o Misael Santana no primeiro episódio. É Misael Dias Santana, né? O Celso Manuel Machado. E o Marlon... Tô olhando pra cá. Bruno Henrique. 3 pessoas. Pois é, me ajudou muito. É quase uma trindade. Esses problemas que eu carrego na minha vida me ajudaram muito. Fiz palestras recentemente. Eu começava assim, olha, eu sou um homem sem nome,
sem eira nem beira, sem herança, sem patrimônio e sem cabelo. Caguei. Quando eu fazia isso, cara, de uma forma diabólica, todos os adolescentes das escolas, eles choravam de rir. Ou seja, o ser humano gosta da desgraça. Ele gosta de ver o Nossa, cara gosta, cara. Careca, não tem engraçado. sobrenome, não tem sobrenome, não tem nada. Careca, ele é o cara da comédia. Cara, tem que... Careca, Não, mas um dia eu chego numa... Essa careca ungida uma do Celso. careca do Ainda, Celso, ainda ali uma das propostas era Calvos Cast, mas ficou Itacast mesmo. O Misa tem cabelo, o Misa tem Tem cabelo. bastante Negão cabelo. tá aí com nós. É isso daí. É. Galera, feliz ano novo pra você. Tá? Feliz ano novo. Brasil. Fica com Deus aí. Comenta aí nesse vídeo se você gostou. Manda sugestões pra gente gravar outros episódios. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui Isso mesmo, da Por favor, EPI, né, cara? E Sem compartilhar fiasco, com um monte de gente, né? Compartilha, Sem manda pra fiasco, galera. compartilha. Isso daí é legal, porque você vai estar ajudando a divulgar aqui essa ideia, esse conteúdo aqui que a gente tá fazendo pra vocês, a divulgar Jesus, a divulgar o Chama e a Zavate, que são as patrocinadoras. Eu sou da publicidade. Chama o chama. Chama o chama. O jabá. E assim, fortalecendo nosso canal também, porque isso daí é uma maneira de você falar de Jesus, falar de assuntos aleatórios de uma maneira tranquila, sem preconceito, sem uma barreira, né, que distancia a gente das pessoas. Porque, cara, o Natal, o Ano Novo, essa época de final de ano é pra gente viver em comunidade, né? Viver harmonia. em harmonia com a E- galera. Volta da mesa. Falando isso, né? Falando sobre divulgação, a nossa celebração de Ano Novo agora vai ser à noite. Vai ser horário diferente, né? Vai ser um horário diferente. Bom lembrar, bom ressaltar Bom aí, né? Então você fique atento. Dia 1º, Dia 1º. É primeiro passou. Domingão. 19 horas. Cara, 19 madrugou, horas. comendo, trocando ideia e tal. Acordou tarde? Opa, vou no EPI daqui à noite. Exatamente. Nós estamos facilitando, né? E vamos celebrar a chegada do ano novo. Exatamente. Aí, tá vendo? Fazer isso com É, alegria. como diz Falamos. minha mãe diz, primeiro de ano, né? É, primeiro Primeiro dia. Isso, os antigos falam. Dia primeiro de ano. Vamos tá Primeiro aqui, de lindão. ano. O Celção vai vir com que cor de roupa no celebração nossa? Ainda tô Quem sabe? estudando, cara. Chuta aí. Você, eu Nego acho que eu Drama. vim, com a Eu vou- tatuagem do... tatuagem vermelha. Eu vou pedir pra Bibi Organizer me ajudar a escolher aqui Exatamente. Bom, um um lookzinho. modelito e uma cor. Uma salva de palmas, Bibi, que tá o tempo Bibi. todo ali na produção, ó. É sim, Te ó. amo, Nossa linda. querida, aqui pra você, ó. Não. Eu não sei fazer Assim, isso. galera, compartilha aí. Não esqueça de né, se inscrever no canal da IP, ele tá aqui. Manda esse vídeo aí pra alguém. E até a próxima. Até o próximo episódio. O que será que vamos gravar? Quando será? Que ano será que vamos gravar? Meu Deus, cara. 2023 tá evidente. Neymar, Bolsonaro, né? Olha só, prezado Celso. Bolsonaro perdeu, cara. Vai Vamos sair ver, da... né? Companheiro. Não pode. Piorou. Agora tem o novo presidente e agora Bolsonaro já era. Agora, né? Um abraço. Beijo do Gordão. Galera, não se esqueça aí, Itacast, uma gota inundará o mundo. É isso aí. nóis.